Olá, gostaria de resolver contigo agora um exercício básico na área de oscilações mecânicas. Esse exercício tem o seguinte enunciado, assim, ó. Um oscilador massa-mola está em MHS, ou seja, movimento harmônico simples. Se esse corpo inicia seu movimento na amplitude de 30 centímetros e executa o seu movimento com um período de 2 segundos, assim determine sua frequência linear, sua frequência angular, a função da posição do corpo em MHS, ou seja, a função da posição x no tempo, né, ou em função do tempo, suas posições nos tempos t igual a 0, 0, 5, 1 e assim por diante, e depois no item E, faça um esboço gráfico da posição desse corpo versus o tempo. Ok? Então vamos lá, vamos resolver aqui. Vamos começar pelo item A, mas antes disso, vamos fazer apenas um esboço para que a gente possa compreender a situação, tá? Então vamos lá. Então olha só, eu fiz um esboço, algo simples, só para interpretar aquilo que esse problema já está nos dando, tá? Então, um objeto, um corpo, né, preso a uma mola. Esse objeto ele estica a mola até que atinge uma amplitude de 30 centímetros, ok? Outra coisa importante, ele fala que o período do movimento é de 2 segundos, ou seja, 2 segundos é o tempo que esse corpo leva para sair da posição inicial, que nesse caso é a própria amplitude, tá? E então retornar para ela em um primeiro ciclo, ou seja, num primeiro movimento. Tá? Então o período é o tempo que ele demora para sair da posição inicial e retornar para ela. Como esse processo lógico é repetitivo, isso acontece de forma sequencial depois. Tá? Outra coisa importante aqui de se observar é que a gente está falando de uma superfície sem atrito. Então se esse corpo inicia esse movimento contra essa superfície é sem atrito. Ok? A gente poderia levar em consideração também o movimento na vertical. É apenas uma interpretação que eu estou dando aqui. Vamos lá, o primeiro item agora desse problema pede para que a gente calcule a frequência linear, tá? Então, a frequência linear. Nesse caso, a frequência linear, que nós vamos escrever ela em função do período, tá? Pode ser descrito pela seguinte fórmula, ó, frequência linear, 1 sobre o período, 1 sobre t, tá? Frequência linear representado por f. Então, ficaria assim, né? 1 sobre 2 segundos, o que daria uma frequência linear de meio Hz, 0,5 Hz. Ok? Joia. Então, já encontramos aqui a frequência linear. Vamos agora determinar a frequência angular, tá? Então, no item B, ele pede para a gente a frequência angular, que é representado por ômega. Ok? A frequência angular ela vai ser escrita em função da frequência linear, pela equação 2π vezes f. Tá? Lembrando que a frequência angular é basicamente o movimento de repetição dele no tempo, só que em função do ângulo, em radianos. Tá? Então aqui a frequência angular vai ficar 2π vezes 0,5, e aqui a gente costuma deixar indicado em função de π. Tá? Então a gente não troca isso na calculadora, tá? Deixa como π mesmo. Então, ficaria 2 vezes 0,5, te dá uma frequência angular de 1, né? Então, 1π. Então, vou escrever aqui, ó, π radiano por segundo, ok? Essa é a frequência angular. Agora, o outro ponto aqui interessante que ele nos pede é a função horária do movimento, né? Ou a função horária da posição. Vou escrever aqui função da posição. Lembrando que aqui a gente está falando de uma função que é temporal, tá? Ou seja, a posição dele em função do tempo. Okay? Por isso a gente chama de função horária. A função horária para um corpo em MHS com ângulo de fase igual a zero seria essa daqui, né? Ó, x de t, função da posição, né? Igual a amplitude vezes cosseno de ômega t. Lembrando que aqui o ângulo de fase a gente está considerando como sendo zero, tá?
Vamos lá, porque aqui, como ele pede a função horária, a gente tem que deixar ela apenas de x em função de t. O resto a gente tem que substituir nessa fórmula, tá? Essa aqui, lógico, é a função genérica da posição. Então, colocando os valores que nós temos, a amplitude 30 centímetros, tá? Então, 30 centímetros aqui para a amplitude, vezes cosseno da frequência angular, que é π, vezes t. Agora sim a gente tem aqui, ó, a função horária desse movimento, tá? Beleza? Pronto. Aqui chegamos na nossa função horária. Agora a gente vai utilizá-la, sim, para fazer o restante, dos itens desse problema, que é no item D, ele pede para que a gente determine as posições x em função de alguns tempos, como 0, 0,5, 1 segundo, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 e 4. Ok? Então vamos lá, e para ficar até mais fácil, eu vou montar uma tabela, tá bom? Para ficar mais fácil a gente fazer tabular todas essas informações de tempo. Olha só, pessoal, então aqui eu montei uma tabela para que a gente possa colocar todos os nossos valores, tá? Baseados no tempo. Então, para isso, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos usar a função horária da posição, né? Que é claramente uma função tipo periódica, porque é função de cosseno, né? Uma função trigonométrica. E aí, para cada tempo, para cada valor de t aqui, nós vamos fazer a substituição aqui na equação da posição, e descobrir o valor de x. X é a posição horizontal do movimento desse corpo a cada instante de tempo, ok? Então, para isso, para a gente usar aqui e preencher essa tabela, nós vamos precisar substituir os valores de tempo nessa expressão aqui, ó. Ok? Então, vamos escrever aqui do lado, ó, as expressões. Então, nós vamos ter a expressão para t igual a 0, ok? Então, vai ficar, ó, x 0, t igual a 0, tá? Igual a 30 cosseno de π vezes 0, ok? E aí, lógico que a partir disso a gente vai ter o valor de x de 0, ou seja, x em t igual a 0, ok? Vou deixar aqui assim indicado. Note, a gente tem que fazer isso aqui para todos os valores de t, 0,5, 1, 1,5, 2 e assim por diante. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever todas aqui já, e depois a gente só vem e faz os cálculos e preenche aqui, tá bom? Faz o cálculo e depois preenche a tabela. Perfeito? Vamos lá. Ufa, que suadeira. Então vamos lá agora, olha só. Nós precisamos agora, basicamente, resolver todas essas expressões, né? Só que aí note que para cada uma a gente tem um valor de t, né? Um valor de tempo, de 0 a 4 segundos. Agora, uma coisa importante aqui, hein? Vou colocar até uma nuvem aqui, ó. Calculadora em radianos. Tá? Para fazer essa conta aqui, a unidade angular que a gente tem aqui, ela está em radianos, não em graus. Então, você tem que configurar a sua calculadora para a entrada angular em radianos. Então, eu vou pegar esse modelo bem simples aqui, que a maioria de vocês tem, ó, que é aquele modelinho da Casio, que vocês usam bastante no começo do curso, e vamos ver como que a gente pode colocar, né, relembrar pelo menos como que a gente pode colocar a unidade angular em radianos nessa calculadora. E é bem simples.
você vai apertar a tecla Mode por 2 vezes, até chegar nessa tela. E aqui você escolhe a unidade angular que a sua calculadora deve estar. O primeiro é graus, né? Radianos e grados. Tá? Como a gente quer cálculo em radianos, vamos selecionar a opção número 2. Você vai notar que aqui em cima na sua calculadora, você vai ter um R, né, indicando que a unidade angular está definida como radiano. Feito isso, tudo certo. Beleza? Vamos agora colocar a conta aqui na calculadora. Vou fazer com vocês alguns aqui, depois o restante eu já vou preencher, tá? Então vai ficar lá 30 vezes cosseno, abre parênteses, π, o π aqui é a segunda função em cima do xp, tá? Então vai ficar o π vezes 0. Claro que você não precisa ficar apagando a expressão e digitando tudo de novo. Por quê? Porque você só tem que trocar um termo dela, né? Então você só vem aqui e corrige essa equação para poder fazer a próxima conta. Feito isso, vamos dar o igual 30. Ok? Então a resposta que a gente tem aqui, 30 centímetros, tá? Então, ou seja, quando a gente está no t igual a 0, o corpo parte da posição 30, o que é óbvio, né? Porque o próprio problema descreve isso. Em t igual a 0, o corpo se encontra na posição máxima, na amplitude, 30 centímetros, tá? Então, por isso que em x em t igual a 0, a posição é 30, que é o ponto de partida dele, tá? Agora vamos lá para o 0,5. A gente vai vir aqui na calculadora, ó, vai trazer aqui o cursor, tá? Aqui só para corrigir aqui, ó. Então, 0,5. Fecha parênteses, né? Ok? Vamos dar igual 0. Então, ou seja, depois de meio segundo, o que aconteceu com o corpo? Depois de meio segundo, ele saiu da posição máxima e está passando aqui, ó, exatamente pela posição de equilíbrio. Então, ele está vindo da direita para a esquerda e nesse instante, em meio segundo, ele está cruzando a posição de equilíbrio. Vamos lá para o próximo. 1. Vou escrever aqui 1.0, que a gente já aproveita o parênteses. Vamos dar igual menos 30. Então, qual que é a interpretação que a gente dá aqui, ó? Depois de 1 segundo de movimento, ele saiu daqui da posição inicial, 30, e está aqui, ó, no lado contrário à posição de equilíbrio, menos 30, tá bom? Vamos agora para o próximo. 1,5. Então, ele está na posição 0. E aí vocês já devem imaginar que no tempo 2, né, ele volta para a posição inicial, cumprindo o quê? Um período, tá? Então, 30. E aqui, galera, olha como as coisas se fecham. A gente nota que no tempo 0 ele está lá na posição inicial e depois de 2 segundos ele retorna para a posição inicial, 30 centímetros. O que é totalmente consistente. Por quê? Porque, veja, o período de movimento é exatamente de 2 segundos. Isso basicamente quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai sair da posição inicial e retornar para ela depois de 2 segundos. E a gente conclui que a equação que prevê o movimento desse corpo mostra isso exatamente, ó. A posição inicial, a posição dele após 2 segundos é exatamente a posição inicial dele, a mesma localização, a mesma posição, né? Que seria os 30 centímetros na trajetória, tá bom? Agora veja, como isso aqui é um movimento cíclico, né? Um movimento periódico, se no tempo 2 ele voltou para a posição original, o restante aqui vai cumprir exatamente o mesmo efeito, né? Depois de meio segundo ele vai para a posição 0, menos 30 e assim por diante. Assim sendo, você não precisaria nem executar a conta, tá? Então, vamos lá, vou só preencher aqui, mesmo sem executar a conta. Então, vai ficar 0, menos 30, vai ficar 0 novamente, e depois 30. Ok? Vamos preencher a tabela, tá? Com as posições. Então, em t igual a 0, 30, 0, menos 30, 0, 30, 0, menos 30, 0 e 30 novamente. Ok? Lembrando que as posições estão em centímetro. Então aqui cumprimos o que o nosso problema pede para o item D, que é construir as posições em função do tempo, e a gente já fez isso já em uma tabela para deixar muito bem organizado.
Beleza? Vamos agora para o item E. O item E ele pede para que a gente monte um gráfico. Esse gráfico poderia ser montado em algum software ou até mesmo no Excel. Eu vou fazer ele manualmente aqui, mas é lógico que do ponto de vista de engenharia a gente costuma sempre montar os gráficos em algum programa. No Excel seria bem fácil montá-lo porque nós temos a tabela de tempo e posição. Então a gente consegue fazer ali dentro do Excel e traçar de forma bem simples o gráfico, ok? Vou lá, vou desenhar aqui o nosso, vou fazer um desenho aqui ó, do nosso gráfico, tá? Vou colocar no eixo X o tempo e no eixo Y as posições, ok? Veja, é meio óbvio falar, mas nós não temos o lado negativo do eixo X aqui, né? Porque nós estamos falando de um eixo de tempo, e o tempo vai começar em 0, nós não temos na escala de tempo os valores negativos. E aqui é a posição em centímetros, ok? Por que eu desenhei agora o eixo de posição tanto para lados positivos quanto negativos? Porque nós temos a posição negativa, que é quando está à esquerda da posição de equilíbrio, as posições são negativas, e à direita as posições são positivas, tá? Então vamos lá, vamos usar, lógico, para a gente fazer isso a gente tem que usar a tabela, né? Vou fazer a separação aqui no tempo, igual a gente fez aqui, né? De 0 até 4, tá? Então vou separar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, então, ó, 1, tenta fazer sempre com a divisão relativamente no mesmo espaçamento, tá? Se quiser usar uma régua para fazer esse espaçamento de forma bem precisa, o faça, tá? 3, aqui, 4. E a gente tem os valores intermediários, né? 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Ok. Agora, olha só. Como que a gente vai fazer aqui? Nós precisamos juntar no gráfico criando os pontos, né? E para isso, o que a gente vai fazer? Para cada valor de tempo, a gente tem que associar a um valor de posição, ok? Aqui, como as posições elas variam entre 0, 30 e menos 30, eu vou também fazer esses dois pontos já. Aqui eu vou deixar o ponto mais 30, e aqui logo abaixo, deixa eu fazer um pouco mais preciso com a régua, né? Então, 4,5... Então aqui, ó, aqui seria o menos 30, tá? Beleza? E agora sim vamos usando a tabela e juntando os pares que a gente chama de pares ordenados, que é a relação de função entre o eixo y e o eixo x, né, que é o de posição aqui, né, e o eixo de tempo, ok? Então vamos lá. Ó, para t igual a 0, a posição é 30. Então t igual a 0, posição 30. A gente tem um ponto aqui no gráfico, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, meio segundo, posição 0. Então, aqui, ó. Então, 0,5 segundos, posição 0, x igual a 0. Então, dá o ponto em cima do eixo de tempo aqui. T igual a 1, posição menos 30. Então, quando t igual a 1, ó, a posição aqui é menos 30. Então, vai dar um pontinho aqui no gráfico, ó. Ok? Então, pessoal, olha só. Agora, o que eu fiz? Eu já tracei todos os pontos, tá? De posição e tempo. E também já fiz a união desses pontos através da curva, da função, tá? Veja que interessante, o que a gente pode tirar de conclusão aqui? Primeiro, o gráfico, note como ele está em consistência com a função cosseno, que é a função de origem para esse gráfico, para a formação daquela tabela que nós usamos, tá? E também uma outra coisa interessante é de se observar que de pico a pico, ou seja, de máximo a máximo aqui, a gente cumpre um movimento, ou seja, parte da posição 30 e retorna para a posição 30. E observe que olha como está consistente, ó, porque o tempo para você ir de uma posição a outra, de uma posição inicial e retornar para ela, leva-se exatos 2 segundos, que é o período do movimento, tá? Então veja que daqui de 30 ao primeiro retorno nessa posição, nós levamos 2 segundos. Para o segundo retorno, nós levamos 4 segundos, ou seja, 2 vezes o período. Ok? Então olha que bacana, construímos aqui a função, o gráfico, né, que representa a função da posição no tempo. Esse gráfico também poderia ser escrito no Excel.
E aí eu fico como um desafio para você colocar ele e você vai notar que vai formar exatamente a mesma distribuição que a gente chegou aqui. Ok? Então é isso. Um grande abraço para você, espero que tenha ajudado. Até a próxima.